Graça e paz, meu irmão, minha irmã, que bom que você está aqui. Nós vamos hoje falar um pouquinho sobre adoração, mas uma adoração específica, num lugar específico. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 42. E antes de lermos a palavra, quero te convidar para orarmos juntos. Oremos ao Senhor. Pai de amor, nós louvamos o Teu nome nesse dia, nós engrandecemos o Teu nome, nós louvamos o Teu nome por tudo que Tu és, porque Tu és a nossa salvação, porque Tu és o nosso socorro, Tu és a nossa provisão, Tu és o nosso Senhor. Bendizemos o Teu nome por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, por todas as Tuas bênçãos derramadas sobre nós. Queremos Te pedir, Espírito Santo de Deus, que Tu fales aos nossos corações, que os nossos corações sejam nutridos pelo Senhor, moldados pelo Senhor, através da Tua palavra. Em nome de Jesus que Te pedimos e já Te agradecemos. Amém e amém. Salmos capítulo 42 diz assim: a alma anela por Deus. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o Teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor. Multidão em festa. Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de Ti, nas terras do Jordão e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das Tuas cadatupas. Todas as Tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o Teu Deus, onde está? Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Queridos, nós vemos nesse salmo, de forma muito clara, um anseio, um desejo do salmista em adorar a Deus, em se reunir com o povo. Por algum motivo estavam ali afastados de Jerusalém, afastado do lugar onde o povo se reunia para adorar a Deus, e isso impacta de forma tão profunda a sua vida, e ele expressa ali uma tristeza, um anseio, um desejo de se reunir novamente junto ao povo de Deus para adorar a Deus, para louvar a Deus reunidos. A gente vê isso de forma muito clara. A gente vê de forma muito clara também ele com uma experiência pessoal com Deus, onde ele percebe durante o dia as misericórdias do Senhor e à noite uma oração a Deus, um louvor a Deus. A gente vai percebendo como a adoração é um centro da vida do crente, é o centro da vida do povo de Deus. A adoração a Deus é o centro da vida do crente, é o centro da vida do povo de Deus. Quantas vezes não nos perguntamos a respeito do propósito da nossa vida? Quantas vezes não nos perguntamos a respeito do motivo da nossa existência, do motivo de estarmos aqui, de termos nascido, para onde vamos, para onde devemos ir? Quantas vezes nós nos perguntamos a respeito disso?
né? E a gente vê que algumas pessoas encontram como propósito da sua existência o acúmulo de bens, né? E aí a pessoa acaba investindo todas as suas forças, toda a sua dedicação, toda a sua vida nesse objetivo, né? Para acumular bens, para alcançar bens materiais. Outras pessoas vivem para trabalhar, né? E aí elas encontram como propósito da sua existência o trabalho, a carreira, né? Que decidiu se dedicar durante a vida. Não que isso não seja importante, isso é fundamental. A gente precisa investir tempo na nossa carreira, né? No nosso trabalho, mas existem pessoas que acabam se dedicando todo o seu tempo, todas as suas forças, todo o seu coração nesse propósito, né? Encontram nisso todo o propósito da sua vida. Outros ainda vão vivendo ali aleatoriamente, né? Deixa a vida me levar, né? Deixa as coisas irem acontecendo, não procuram ali focar em alguma coisa, em algum alvo a ser seguido, uma meta, um objetivo a ser alcançado, e vai vivendo, né, de forma aleatória. Mas o que a Bíblia nos diz, né, o fato, a realidade do nosso propósito, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, é que fomos criados para adorar a Deus. 1 Coríntios, a carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 31, diz que tudo aquilo que a gente fizer, né, seja comer, seja o beber, seja o fazer qualquer outra coisa, né, desde as coisas mais básicas até as mais difíceis, as mais complexas, que a gente faça para a glória de Deus. A gente faça em adoração ao nosso Senhor. É isso, para isso que fomos criados, para adorar a Deus. Esse é o real motivo da nossa existência. Eu quero rapidamente falar sobre 3 esferas da adoração e nós vamos focar, né? Nós vamos investir mais tempo em uma dessas esferas. A primeira esfera da adoração é a adoração particular, é a adoração privada, aquela que nós nos reservamos em um lugar, é um quarto ou um lugar reservado que temos e que separamos ali um tempo para meditar na palavra, para orar ao Senhor, para louvar a Deus e ouvir aquilo que Ele tem para falar aos nossos corações de forma pessoal, de forma individual. E a gente vê exemplos disso na Bíblia. A gente vê isso na vida de Daniel, né, que mesmo ali contrariando uma lei, né, de um rei, ele se põe a orar a Deus. As pessoas sabiam que Daniel orava, ele lá se colocava a sós com Deus. As pessoas, inclusive de forma pública, Daniel orava ao Senhor. Nós vemos isso na vida de Cornélio, Atos capítulo 10, versículos do 1 ao 8. A gente vai ver que Cornélio era alguém que tinha uma vida marcada por adoração, né? E de forma muito especial a gente vê na vida do nosso Senhor Jesus. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, diz que era alta madrugada quando Jesus se retira para ter ali um momento a sós com o Pai. Um momento de oração, um momento especial com o Pai a sós, sem que nenhum outro discípulo estivesse junto, nenhuma outra pessoa estivesse ali, um lugar de adoração particular, né? A adoração particular não é apenas um dever nosso, mas é um prazer, é um presente de Deus. Podemos entrarmos na sua presença a sós e termos ali um particular com o Pai. A segunda esfera da adoração é a adoração coletiva. É isso, inclusive, sobre isso, inclusive, que o Salmos fala, né? É a adoração, e quando nos reunimos no culto, né? Como temos saudade de voltarmos a nos encontrar lá no templo, para juntos adorarmos a Deus, festejarmos diante do Senhor, louvarmos, exaltarmos o nome de Deus juntos, como um rebanho, como um corpo, como a noiva, né? E juntos ali adoramos a Deus. Como isso é especial.
né? Essa é a segunda esfera da adoração, né? Quando a igreja se reúne como um corpo só para adorar a Deus. E há ainda uma terceira esfera da adoração, e é sobre essa que nós vamos falar nesse dia, né? Que é a adoração em família, é a adoração no lar, né? A gente precisa lembrar que todas essas três esferas são igualmente importantes. É como se fosse um banco, né, com 3 pés, né, uma cadeira com 3 pés. Outro dia eu estava vendo um programa e a apresentadora estava lá numa cadeira com 3 pés. E um dos pés quebrou e a cadeira caiu, né? O que eu quero te dizer com isso? É que cada uma dessas esferas de adoração interfere na outra. Quando a minha adoração particular está deficiente, a minha adoração coletiva e a minha adoração em família é influenciada. Quando a minha adoração coletiva não está como deveria, a minha adoração particular e a minha adoração em família também é influenciada. Então, as três esferas são importantes, mas nós vamos falar hoje sobre a adoração em família. Quero falar sobre 4 benefícios da adoração em família, do culto no lar. Como esse tempo tem sido um tempo propício para que o culto no lar, tão esquecido durante anos, seja restabelecido, seja restaurado nas nossas casas. Em primeiro lugar, o culto em família, ele conserta a prioridade do nosso relacionamento com Deus. Porque muitas vezes o nosso olhar na nossa vida, no nosso dia a dia, ele está muito mais nas bênçãos de Deus, naquilo que Deus nos dá, naquilo que Deus nos confere, nos concede, do que no olhar no abençoador. Muitas vezes, em especial nesse tempo, nós estamos preocupados com a provisão. Nós estamos preocupados será que vai faltar alguma coisa? Será que eu vou ter a provisão no dia de amanhã? Será que eu vou ser privado de algum bem? Será que eu vou ser privado de desfrutar de alguma coisa? E o nosso olhar vai se voltando para a provisão muito mais do que para o provedor. E nós acabamos investindo as nossas energias nas coisas que são passageiras. Negligenciamos as coisas que são eternas. Mas o culto em família nos faz restabelecer a nossa lista de prioridades na ordem certa, onde as coisas eternas passam a ser mais importantes, dos quais a mais importante é a nossa comunhão com Deus. O culto em família, ele tem o potencial de colocar a nossa ordem de prioridade no devido lugar, onde Deus aparece no trono e a nossa comunhão com Deus aparece na nossa primeira lista, lá na lista de prioridades, ela aparece em primeiro lugar. O culto em família tem essa capacidade, de colocar nosso Deus no devido lugar, que é no lugar de exaltação, que é no lugar de governo, que é no lugar de adoração. Em segundo lugar, o culto em família, ele restabelece a comunhão na família. Irmão, como é interessante isso, porque hoje, como nós vemos pessoas que dizem se sentir solitárias, mesmo morando em uma casa com muita gente, com algumas pessoas, mas acabam ali se sentindo só. Muitas vezes falta diálogo, falta afeto entre os integrantes da família, falta perdão. Pais que não encontram um tempo de qualidade para dedicar aos filhos, é tanta responsabilidade, é tanta coisa para fazer, é o trabalho que a gente precisa executar, é a comida que precisa ser feita, é a arrumação da casa, são tantas outras coisas, é a televisão que toma o nosso tempo, o programa que a gente gosta de ver. Isso vai tomando o nosso tempo, a ponto de que as pessoas, mesmo morando juntas, vão se sentindo solitárias. Quantas vezes não nos sentamos na mesa do café da manhã e quando percebemos já estamos com o telefone, o WhatsApp ligado, o Facebook ligado,
em detrimento da nossa conversa em família. Mas o culto em família, o culto no lar, ele tem a capacidade de restabelecer a comunhão. Ele tem a capacidade de restabelecer a comunhão entre os integrantes da família, porque quando passamos a cultuar a Deus em casa, a nossa perspectiva da vida, ela passa a ter como ponto de partida a palavra de Deus. As nossas perspectivas passam a ser moldadas pelo próprio Deus a respeito da comunhão, né? Quando cultuamos a Deus em família, a gente começa a entender que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Porque para Deus as pessoas são mais importantes do que as coisas. Porque na palavra de Deus a gente vê que as pessoas são mais importantes do que as coisas. E o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa vida vai sendo moldada pela palavra de Deus, pelo próprio Senhor, e a gente vai entendendo isso. E as pessoas da nossa casa passam a ter a devida importância para nós. Quantas vezes já não ouvimos falar do abandono assistido, que são crianças que têm os seus pais, elas não são órfãos de pai e mãe, mas que se sentem solitárias, porque não têm dos pais a atenção que necessitam. Mas quando nos reunimos ao redor da palavra e ouvimos juntos aquilo que a palavra, em família, aquilo que a palavra tem a nos dizer, quando oramos juntos, como a nossa vida, como a nossa perspectiva é moldada pelo Senhor. E o nosso irmão, o nosso cônjuge, o nosso filho vai ali receber de nós a devida importância, porque é isso que a palavra de Deus nos mostra. Os cônjuges passam aí a entender a necessidade de um momento a sós, para ouvir um ao outro, para ouvir os desafios que cada um tem passado, as lutas que temos passado no dia a dia, e nos ajudamos mutuamente. A comunhão, o perdão é liberado, porque a palavra de Deus nos ensina a perdoar. Terceiro lugar, o culto em família protege os nossos valores e princípios, os valores e princípios de Deus em nossa vida. Meu irmão, temos sido bombardeados por valores e princípios que não vêm da palavra de Deus, que não pertencem a Deus. Isso tem acontecido de forma muito sutil. São as notícias, são os filmes que vemos, os desenhos que os nossos filhos assistem, as temporadas que temos aí agora no Netflix, e de forma muito sutil isso vai entrando na nossa casa, e os princípios e valores que são a verdade absoluta para nós. Hoje vivemos um relativismo moral onde não tem certo e errado, onde sempre há uma justificativa para fazer aquilo que Deus nos diz para não fazer. E também há uma explicação para não fazer aquilo que Deus diz para fazer. Por exemplo, Deus nos diz para perdoar, mas sempre há uma explicação para não liberar perdão. Eu não perdoo por isso, isso dá uma série de respostas. Porque temos sido, de certa forma, moldados por tudo isso, todo esse conteúdo fora da palavra de Deus. Mas o culto em família, ele tem o poder de alicerçar os princípios e valores de Deus nos nossos corações e nos nossos pensamentos. Para enfrentarmos todas essas coisas, precisamos nos alimentar mais da palavra. Querido, a educação cristã, ela é uma responsabilidade dos pais. Na família, no lar, que a criança precisa ser ensinada no caminho que deve andar. É no lar que o leite espiritual, a palavra de Deus, precisa ser ministrada aos corações. É do cônjuge com o outro, é do irmão com o outro e do pai para os filhos. É na família, é no lar. A igreja é uma parceira que nos ajuda no ensinamento. Nós estamos na igreja um dia, por algumas horas, mas nós estamos todos os dias em casa,
tendo a possibilidade de alicerçar a palavra de Deus nos corações dos nossos entes. E é isso que precisamos fazer. No culto no lar, as verdades de Deus são alicerçadas em nossos corações. Os princípios e valores de Deus são ali fortalecidos no nosso entendimento para enfrentarmos tudo isso que tem acontecido aí fora. E em quarto lugar e por último, o culto em família traz um alívio à nossa vida espiritual. São tantos os desafios que temos para enfrentar todo dia, né, meu irmão e minha irmã? Quanta coisa a gente enfrenta, mas como é bom, como é maravilhoso a gente se reunir ao redor da palavra e os nossos corações serem nutridos, como nós enfrentamos os dias de forma diferente quando nos reunimos em família e somos ministrados em casa, como os nossos dias são diferentes, meu irmão, como a gente enfrenta as coisas de forma diferente, como somos capacitados, fortalecidos, nutridos para enfrentar os dias maus quando nos reunimos em família. Que é esse desafio que eu quero lançar para você, meu irmão e minha irmã. O culto em família, ele é um culto que tem oração. É onde colocamos diante de Deus juntos as nossas causas, as nossas necessidades, mas também adoramos a Deus com ações de graças. O culto em família tem louvor. Nós exaltamos a Deus, louvamos a Deus pelos seus feitos, exaltamos a Ele que é digno de ser exaltado, que é digno de ser adorado. O culto em família tem palavra. Nós ouvimos aquilo que Deus tem para dizer às nossas famílias, às nossas casas, os nossos lares. Nos mostra o seu amor, nos mostra a sua bondade, nos mostra a sua provisão e o seu cuidado. Que você e eu possamos restabelecer o altar de Deus nas nossas casas, nos nossos lares, nesse tempo. Pode ser que você encontre algum desafio, alguma resistência no começo. Se houver resistência, meu irmão, você convidar algum ente aí da sua casa para se reunir com você, começa a fazer o culto a sós, sozinho. Vai aí para a sala, não no quarto, mas começa a representar a sua casa, o seu lar, em louvor e adoração a Deus. Não de maneira agressiva, mas em amor. Senta aí à mesa da sua sala, se tem uma mesa aí reservada na sua sala, se é na cozinha, seja onde for, um lugar que é comum à casa, e abre aí a tua Bíblia, meu irmão, e começa a ler em voz alta. Louva a Deus, faça com que os entes da sua casa percebam que você está louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor, e ore pela sua família e que todos saibam que tem um culto ali sendo prestado a Deus. Eu tenho certeza que dia após dia, se por acaso houver alguma resistência, o próprio Espírito Santo de Deus vai começar a alcançar os corações no seu lar. As pessoas vão sentir a necessidade, o desejo de louvar a Deus junto a você. A sua casa será abençoada, a sua casa será fortalecida, a sua casa, as vidas dos seus entes queridos serão nutridos pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, através da tua vida. Que o Senhor te abençoe. Nós vamos louvar e exaltar o nome de Deus com um hino que diz: Castelo forte é o nosso Deus. Ele é o nosso castelo forte. Nós vamos exaltar juntos o nome do Senhor. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende o seu, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais,
e astúcias infernais. Iguais não há na terra. A nossa força nada faz. Estamos nós perdidos. Mas nosso Deus tem socorro. Mas nosso Deus socorro traz. E somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder famílias, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. 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 Senhor, muito obrigada, Senhor, por esse dia de hoje, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos deu, Senhor. Senhor, faça para que o coronavírus acabe, Senhor. Toca no coração de quem não te conhece, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Querido, que Deus te abençoe nessa semana, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te sustente, que renove as tuas forças. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Te espero na semana que vem. Amém. Um abraço.